Olá, queridos, tudo bem? Professor Calixto falando aqui com vocês em mais uma aula. Nesse modelo agora de revisão, em que, para o terceiro ano, vamos falar de simbolismo, né? Simbolismo, como a gente bem sabe, é uma das escolas literárias que teve menor tempo de duração em nossa história literária. É um momento muito específico do final do século XIX, de nossa literatura, também considerada a mais europeizada de nossas escolas literárias. Então é importante a gente colocar isso, tá? Quando se fala de simbolismo, se fala desse movimento europeizado de literatura, sem muita preocupação com aspectos, com modelos, né, mais brasileiros. E quando falamos, né, de literatura simbolista, a gente fala do nome de Cruz e Souza. Simbolismo acontece como escola literária no mesmo momento em que acontece outro movimento artístico na Europa, um princípio de vanguarda europeia chamado impressionismo. Por isso que nesse momento aparece aqui na imagem, a apostila já mostra pra gente uma imagem de Murro, uma pintura de Murro que já tem esse aspecto impressionista. Então vamos lá, falar de simbolismo, como eu falei, é falar primeiro de Cruz e Souza, né? O que é importante a gente saber de simbolismo? Primeiro, né, a questão da visão do mundo. O simbolismo, ele é um movimento religioso em um primeiro instrumento, em uma primeira percepção. Um movimento em que se faz uma leitura sobre o ser humano numa situação pós-guerra cientificista, quando a gente tem um crescimento do cientificismo, da tomada do cientificismo no mundo, o simbolismo percebe que aspectos religiosos, pessoais, intimistas não se perdem. E por isso, cria-se esse movimento de arte para dentro com o intuito de olhar muito mais a alma do ser humano. O que caminha, o que casa o movimento também com a psicanálise. O movimento instaurado por Freud acaba criando uma perspectiva de autoavaliação, de avaliação do ser humano, do instrumento do ser humano, do indivíduo do ser humano, da validação do ser humano. E isso se torna também algo que caminha para a nossa arte. Então, quando a gente fala, por exemplo, aí do simbolismo, a gente traz à tona essas características. Falar de simbolismo é falar de uma visão antimaterialista, tá? Uma releitura do subjetivismo, a busca pelo existencialismo e a descrença da razão. A razão, que era antes produto específico artístico do parnasianismo, que é um movimento literário anterior, tá? Ao mesmo tempo se torna, né, algo, aqui nesse caso, né, contrário. A razão, ela precisa ser desmerecida. É importante também colocar um outro detalhe. O simbolismo como movimento, ele é um movimento pós-parnasiano. Ele aproveita os ganhos estéticos, os ganhos culturais do parnasianismo e insere uma temática espiritual, uma temática de espiritualidade humana. Então é aí que se vai criar essa lógica do simbolismo. Tá? É um movimento pós-parnasiano, um movimento de aproveitamento dos ganhos estéticos do parnasianismo, ao mesmo tempo em que a gente tem uma preocupação com a espiritualidade. Falar, né, do parnasianismo é, antes de mais nada, também falar aqui no Brasil de Cruz e Souza. Beleza? Então esses são os pontos primordiais para a gente considerar sobre o simbolismo e o que a gente tem que levar em consideração, né, quando se avalia um texto simbolista.